Então, nós estamos já no 23º ensinamento. Lembra que são como sutras, né? Como contas. Então, eu sou o calor escaldante da areia. Eu sou a chama do coração. Eu sou a onda envolvente. Eu sou o solo regenerado. Regozije-se e contemple a luz. 24ª. Suplicar a Cristo. Procure a alegria de se voltar para o Criador. Aprenda e desbloqueie as portas do conhecimento e afirme-se na compreensão do plano divino. Vocês sugerem alguma coisa? Quando vocês leem, vocês se inspiram em algo? Uma coisa para mim que me chega. Aprenda a desbloquear as portas do conhecimento. Eu acho que muitas vezes a gente fica muito preso àquilo que eu li, ou eu brinco que eu falo que a gente, quando pega um livro, isso é todo conhecimento gerado por uma leitura de um autor. Se eu leio e replico, eu viro um papagaio de pirata somente. Eu tenho que ler e meditar. Aonde foi que ele captou esse campo? Além do estudo, além de todo um trabalho, aonde foi que ele se inspirou, né? Eu acho que esse é o maior conhecimento, esse conhecimento que vem de um cosmos, esse conhecimento que já paira sobre nós e que a gente precisa acessar todo momento. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Para mim vem muita questão da evolução, que a gente acabou de falar. Regenere-se, regenere-se. Eu acho que esse regenere-se é justamente isso, a gente passar, a gente evoluir. Porque uma coisa é você ter 40 anos de idade, 50, outra coisa é ter 10, 20, 25. Você que realmente sente, tem outra força para lidar com as coisas, outro entendimento, né, Lu? Então eu acho que eu senti muita questão da evolução nesse tempo. Sim, e evolução tem a ver com conhecimento. É que tem, a minha visão é que assim, eu conheço meninos de 25 anos e eu conheço homens de 50 que parecem meninos de 18. Já contei isso para vocês, né? E às vezes mulheres com muita experiência e um intelecto muito avançado, e quando tá de frente é uma menina fragilizada de 8 anos de idade. Tem um intelecto incrível, mas um campo emocional fragilizado. O que me vem nessa abertura de conhecimento é que, geralmente, quando a gente está adquirindo conhecimento, através de uma leitura e tal, a gente tem querer interpretar, racionalizar aquilo, interpretar, se a gente está realmente, e a gente, às vezes, isso fecha o conhecimento. Sim, porque você falou, a gente não se abre para, deixa eu ver o que isso está querendo me dizer, e não, a gente vai sempre interpretar da maneira correta, se é que ela existe, né, e racionalizar. E aí, às vezes, nessa tentativa, aquela coisa da mente, você bloqueia o verdadeiro conhecimento. Ah, lindo só isso que você me traz. Aí me chega uma outra coisa também importante. Quando, para olhar para esse conhecimento, você precisa ser disciplinado e precisa, mas realmente querer. Porque quando você abre para o conhecimento diz assim, ou você cresce ou você cresce. Não tem mais. Né? Então, agora eu sei de coisas que eu não sabia antes. E agora? Vou continuar sendo o que eu era antes? Não tem como. Então, quando você me traz assim, mas só tem nós hoje? Mas nem todo mundo está preparado para escutar isso hoje. Né? Porque na hora que se abre um campo para o conhecimento, se abre o campo também para mudança. Aí, inconscientemente, a pessoa não quer mudar. Ela não quer escutar. Não quer escutar o que tem para me dizer. Quantas vezes chega alguém, paga a terapia, mas não escuta. Não escuta. Mas você repete de várias formas. Você repete pensando que se a pessoa é uma criança de 4 anos de idade, como eu diria, e eu faço uma dinâmica.
Se é uma pessoa com 10 anos de idade, você vai dando, mas aí você vai ver que não, eu não quero compreender. Eu tô vindo aqui só para você reforçar que o meu problema é um problema de sofrimento. Só diga para mim que isso é ruim, o que eu tô passando. Pronto, aí você diz pra pessoa que isso é ruim. E ela fala, ai, que bom. Então agora eu vou sempre, só para dizer que o que eu tô passando é um processo difícil, né? Então, eu acho que também tem esse lugar. O conhecimento, a verdade do conhecimento, quando chega, te exige uma mudança, né? Você muda ou você pode ter uma frustração por não ter mudado e ter atingido esse conhecimento de uma determinada maneira e falar, Sim. não mudei, né? Vocês lembram, qual era o ditado que dizia assim, que aquele que é cego... Pior cego é aquele que não quer ver. Não, que fala... Terra de cego. Quem Quem olha tem é olho é É isso. Por quê? Porque a cegueira da ignorância não faz você crescer e você fica acomodado, eu vou continuar trabalhando de segunda a sexta, falando mal do meu chefe. Na sexta-feira eu bebo todas, vai olhar sexta-feira os bares como ficam. Eu não tô dizendo que, eu acho que 1% dessas pessoas estão lá confraternizando. 99,9% são pessoas que estão insatisfeitas. Preciso beber, chegou sexta-feira. E você pergunta para a pessoa, qual é o teu melhor dia da semana? Sexta-feira. Qual o seu pior dia? Segunda ou domingo à noite, que já começa a reclamar, né? Então eu digo, para o que você está fazendo. É difícil. Tem também aqueles que eu acho que ficam delegando, né? Chega pro terapeuta e fala, resolve meu problema aí. Ah, mas isso tem. Ou faz pro marido, ou a namorada faz pro... Né, delega pro namorado, resolve a minha vida. Ou pro amigo, aquele amigo que encosta um pouco. Ah, já que você é espiritualizado, vou dar uma encostadinha aqui. A Soraya tem um monte. Ai, desculpa. Desculpa. Não, o que eu digo é assim, tá tudo bem, né? Porque o nosso coração tem que ser uma porta aberta para ajudar as pessoas. Mas, infelizmente, também a gente tem que perceber aquele que dá aquela encostada e fica, não sai, vira um sanguessuga na tua vida, né? Tá sempre quando te liga é para fazer uma reclamação, para chorar uma pitanga. Nunca é para, olha, e aí, como é que você tá? Só liguei para saber como você tá. É sempre para dizer como eu estou, né? Então a gente... 25º. Nós emprestamos nossos ouvidos a pensamentos puros. Você receberá o conhecimento e seguirá o caminho puro. Mas cuidado com a raiva e a dúvida. Se você conquistar, receberá a luz. Se você vacilar, o redemoinho obscurecerá sua alma. Perseverem, meus amigos. Inconscientemente, vocês precisam perseverar. Não negue a voz do Espírito. Suprima apenas as vozes ligadas à terra. Seja ousado. Estou com você. Você sabe que toda vez que chega quinta-feira, sempre chega uma mensagem junto, né? Sempre chega uma mensagem de fora desse contexto do Agni Yoga. E aí eu fico tentando fazer qual é a ligação disso, tentando conectar. Tipo, quinta-feira passada chegou essa história da esfinge. Como é que eu vou conectar? De repente, tudo que eu falei tinha tudo a ver com aquilo que a gente tinha dito. E há muito tempo eu escuto um mestre, ele nem era muito famoso, que é o Sadhguru. Mas ele não tem muitos vídeos com tradução português, e eu não falo muito inglês. Falei já há muito tempo para o Léo, agora ele está ouvindo algumas palestras dele, e aí ele diz assim, nossa, você precisa escutar uma, que ele fala sobre a simbologia de Rama e Sita e Jesus. Aí eu falei, então
vai traduzindo para mim, né? Porque até eu fazer isso eu vou demorar muito. E aí na hora que ele terminou, a gente terminou de ver o vídeo, e aí depois eu sentei para meditar e fui ler os ensinamentos da quinta, eu falei, nossa, como tem tudo a ver. Então, aqui ele fala, nós emprestamos nossos ouvidos e pensamentos puros. Você receberá o conhecimento e seguirá o caminho puro. Mas cuidado com a raiva e a dúvida. E aí ele traz um pouco falando da história, né? Porque o Mahabharata é uma epopeia, né, indiana, que conta a história de Rama e Sita, que é uma história muito trágica, porque ela era uma rainha e ela vai viver na floresta, e ele luta porque é como se é a luta do demônio, né? Coloca ela naquele lugar e de alguma maneira ele passa boa parte da vida lutando para tirar ela daquele lugar. Né? Até que Sita morre, mas ele, sem saber, ela fica grávida e teve 2 filhos. Esses filhos são criados na floresta. Quando ele entra lá, ele não sabe que são os filhos, então ele tem uma luta. A sorte é que ele não mata, porque são os filhos dele. E ele descobre que Sita morreu. Quando ele consegue salvar. Ele descobre que a mulher que ele mais amava na vida morreu dentro da floresta. E aí Sadhguru fala uma coisa que eu acho bem profunda. Ele não teve raiva. O coração dele não viveu e não trouxe a tragédia para dentro dele. E ele diz assim, essa é uma história que não é uma história de abundância. Não é uma história de alguém venceu, não é uma história de vencedor. Mas ele conseguiu vencer a si mesmo, porque não deixou se abater pela dor da vida e não trouxe essa dor da vida dele para dentro do coração dele. Ele continuou sendo o Rama, aquele que abençoava no amor. E aí ele faz um paralelo com Jesus. Ele diz assim, não importa o que você acredite sobre ele, mas ele também não tem uma vida vitoriosa. Porque ninguém que é pregado na cruz pode dizer que teve uma vida vitoriosa. Porém, quando ele está na cruz, ele diz assim, qual é a frase que Jesus fala? Perdoe, eles não sabem o que fazem. Ele não trouxe a tragédia dele para o coração. Ele mesmo assim conseguiu perdoar. Então, eu fico emocionada. Quando o Sadhguru fala isso, ele diz assim, não importa se você crê em Cristo ou não, ali há uma história. E a gente precisa ter essas histórias como um caminho para a gente seguir. Um caminho para a gente compreender que a nossa vida vai ser uma vida, às vezes, de tragédia. Como Rama. A nossa vida, às vezes, não vai ser uma vida fácil, vai ser vidas de embate. Nós vamos quebrar coisas, nós vamos receber falsas denúncias, nós vamos receber coisas que... Isso é a vida. Só que a gente precisa ter em nós alguém, um ser, uma luz como foi Rama e uma luz como foi Jesus, para dizer, eu tenho um lugar para seguir. Essas pessoas, esses seres, deixaram um legado. E a gente tem que olhar essa frase, né, que é tome cuidado com a raiva e a dúvida. Porque isso fere o nosso coração.
E depois que a gente traz tudo isso para o templo do nosso interior, se estabelece um contato de dor. E é esse contato de dor que a gente vai continuar nessa roda que é da vida, que é nessa roda do samsara. A gente não se liberta desse processo de morte e renascimento, morte e renascimento. Com certeza, a palestra é muito mais profunda, mas é basicamente isso, né, Léo, que ele fala. Ele fala também que não importa se eles existiram ou não. Na verdade, se eles existiram ou não, fala que isso, na verdade, o ensinamento deles tem que existir dentro da gente. Que é tipo uma história de que, por mais que eles não tiveram uma vida bem sucedida, mas eles foram bem sucedidos dentro deles mesmo. Que eles não trouxeram raiva, angústia, dor, rancor nunca dentro do coração deles. E aí ele fala assim, não fique preocupado se sua vida é uma vida na matéria bem-sucedida. Veja se dentro do seu coração você segue esse caminho, né? Você falou outro dia, né? No hospital. É o que a Débora falou outro dia no hospital, né? Que ela estava vivendo aquele momento lá e que você conseguiu não entrar naquela história. Eu sabia, eu conheço, graças a Deus eu conheço outro lado, né? 26º. Ensine os outros pelo exemplo de ato manifestado, mas não condene aqueles que ainda estão em trevas. Muitos ainda são ignorantes. Perdoa-os. Acabamos de falar disso. Senhor Jesus. Jura? Porque seus espíritos estão dormindo. Nada vai assustar você. Os portais pré-ordenados esperam por você. Despreze a covardia. Eu protejo os destemidos. Eu acho que eu só vou ficar com a última frase, porque no mais a gente falou tudo, né? Esse texto do Sadhguru. Despreze a covardia. E aí eu vejo assim, quantas vezes a gente se covarda diante de qualquer coisa, né? Do medo, é como se paralisasse a gente para não ter uma ação, né? 27º. Eu vou ler o 27º, o 28º e a gente vai meditar. Eu concedo minha sabedoria a você. Eu não sou uma ponte construída de promessas, mas sim a luz que chama você. Eu ensino amor. Meus discípulos devem perceber a felicidade no amor de Cristo. O amor pode criar universos. O amor e a sabedoria são iguais. Que lindo, né? Eu ensino amor. E meus discípulos devem perceber a felicidade no amor de Cristo, nessa fonte cósmica e universal, né?